Yehi Meller. Olá, tudo bem, meus amigos? Aproveitando as festividades de Sukkot, contar uma história para vocês extremamente interessante. Dois jovens racídicos estavam atrás de judeus para auxiliar e incentivar o cumprimento da mitzvah da Lulav e do Etrog. E é interessante que eles batem a porta de um bairro que tinha poucos judeus, automaticamente essa porta se abre e eles se deparam com um homem de cabelos compridos. E a primeira pergunta que é feita era se ele era judeu. E ele respondeu, certamente que sim. Eu já fiz, inclusive, a mitzvah, e a bênção e a brachá do Lulav e do Etrog. Percebendo a perplexidade dos dois jovens racídicos, ele resolveu contar a história, uma história muito interessante que aconteceu com ele e que tem uma ligação forte com o Rebbe de Lubavitch. E assim ele começa a narrar a sua história. Não muito tempo atrás, eu estava com uma doença grave, fui hospitalizado e ele entrou em coma. Os médicos desistiram sem mais esperanças. De repente, um dia eu acordei. Para surpresa de todos, eu tive uma recuperação rápida. Os médicos definitivamente chamaram aquilo de um verdadeiro milagre, mas ninguém sabia o motivo da recuperação inesperada. Enquanto ele ainda estava em coma, ele conta que ele se viu levando até a corte celestial, no caso, a sua alma, e uma multidão se reuniu para ouvir o veredicto sendo pronunciado sobre sua sentença. Eu, diz ele, voltaria à vida ou não. Eu não tinha sido um observante da Torá na vida dele e também não tinha muitas mitzvot a favor para o seu zehut, para o seu mérito. Então, um membro dessa tão grande plateia, um judeu de aparência distinta, com uma barba branca, anunciou: se ele voltar à vida, eu pessoalmente assumirei a responsabilidade por sua alma. O juiz olhou para o peticionário e disse: se o Rebbe de Lubavitch está assumindo a responsabilidade pela vida desse jovem, podemos confiar nele. Esse foi o ponto da virada de sua situação. E ele começou a se recuperar logo da doença, e até que ficou completamente curado. E ele deixou de pensar naquela visão, porque ele achava que tinha sido de repente uma alucinação ou um sonho, mas o nome Rebbe de Lubavitch, que não significava nada para ele, e ele não tinha certeza, não saía da cabeça dele. Ele era um judeu completamente assimilado. E também, como um judeu assim teria alguma conexão com um Rebbe? Alguns meses se passaram quando, por acaso, ele viu um anúncio no jornal. Era um anúncio sobre as atividades festivas do movimento Chabad Lubavitch. A imagem que ele viu no anúncio parecia muito familiar, embora não pudesse precisar exatamente por quê. De repente, percebeu o rosto daquele homem que assumiu a responsabilidade sobre sua alma. Aspas para ele: o Rebbe de Lubavitch, em seu mérito, eu havia retomado a vida e ainda não tinha certeza do que ele tinha a ver comigo, mas decidi que no mínimo eu deveria entrar em contato com a pessoa a quem eu devia a minha vida. Um número de telefone no anúncio ele encontrou e ele ligou imediatamente. O secretário do Rebbe, que atendeu o chamado, ouviu a história com grande interesse, pediu que ele esperasse na linha. Ele presumiu que ele estava falando com o Rebbe. Poucos minutos depois, ele pegou o telefone novamente. Ele foi direto ao assunto. O Rebbe quer vê-lo imediatamente. Pouco tempo depois, ele estava a caminho de Nova York e chegou em Crown Heights, o bairro do Rebbe, e ele se identificou com os secretários do Rebbe e eles organizaram uma audiência imediata
com o Rebbe. Quando chegou à sala, e assim são as palavras dele, quando cheguei à sala do Rebbe, fiquei atordoado, porque aquele rosto era o rosto que havia na minha visão, enquanto eu estava em coma. Sim, disse meu Rebbe, assumi a responsabilidade pela sua alma. No entanto, você precisa fazer a sua parte. Você está pronto? Sim, sim. Ele concordou com todo o coração, com qualquer condições que o Rebbe colocasse sobre ele. O Rebbe disse para tomar a decisão de cumprir cumprir mitzvot, ou seja, os seus mandamentos, os seus deveres como um judeu. E a primeira mitzvah que ele deveria começar a fazer foi a das 4 espécies de Sukkot. Resumindo a história desse homem, foi assim que aconteceu nesta cidade onde havia poucos judeus, e o Rebbe o encontrou, um judeu que já fez a brahá de Lulav e do Etrog. Uau, que história! E com histórias assim, nos inspiramos para que essa festa de Sukkot traga imediatamente o nosso Mashiach, que é o Rebbe, como diz nosso amigo o Rabbi Shimon Brandt. Ele diz o seguinte: que o Rebbe é o candidato chapa única a se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, como o Mashiach, o nosso Mashiach Tzadikeinu, e que seja hoje, em breve, em nossos dias. Amém. Forte abraço, Hag Sukkot Sameach e Shavuot Tov para todos. É o que eu desejo, e continuem por aqui, curtindo os nossos vídeos, compartilhando o máximo e deixando os seus comentários do que vocês acharam dessas histórias, e com suas perguntas para que a gente possa tirar as suas dúvidas. Forte abraço e Ria.